Bom, gente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live semanal. Alegria enorme ter você por aqui. Já convidou os amigos? Não? Clica no aviãozinho aí, começa a convidar a galera. Já vou chamar a Cíntia. Enquanto isso a galera vai entrando aí. Alegria ter vocês aqui. Pedro, Alê, Bianca, Du, Toninho, a Cíntia já tá aqui. Esperar mais uns minutinhos pra gente começar a nossa live. Eu tô com uma expectativa muito boa dessa live, porque eu não tenho dúvida nenhuma que vai acrescentar muito na sua vida e na minha. Se você quiser, eu de você faria isso. Caneta, papel na mão. Vai ter muita coisa boa para você anotar. Caneta, papel. Nosso bate-papo, último curso que eu fiz com a Cíntia, eu anotei bastante coisa, bastante conteúdo valioso, né? Então, se eu fosse você, eu faria isso. Pega uma caneta, um papelzinho aí, um lápis, né? Coloca a data de hoje, escreve lá live semanal, 18/5, a logoterapia no cotidiano, no dia a dia, que é o que nós vamos falar hoje. Então, vai ser muito bom, tenho certeza disso. A Valéria tá na sala e eu tô na sacada. A família assistindo aí, cada um no cômodo da casa, né? Adriana, seja bem-vinda. Todos bem-vindos aí à nossa live semanal. Então, enquanto o povo vai entrando, eu vou chamar a Cíntia. Então, enquanto o povo vai entrando, Olegário, meu amigo, seja bem-vindo, irmão. Seja bem-vindo. Então, enquanto o povo vai entrando, né, eu vou chamar a Cíntia, então. Gente, é duro ter a cabeça grande, né? O fone aperta meu ouvido, minha orelha. Comprei o fone pela internet e aí ele dá aquela apertada às vezes, mas vamos que vamos. Deixa eu chamar a Cíntia aqui. Opa. Conectando, vamos lá. Oi, Cíntia. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Então, tá bom. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço de ter aceito esse convite. Para mim é uma alegria muito grande tê-la aqui conosco nesta segunda-feira. Essa live começou porque eu fazia várias vezes, e aí por causa da faculdade, que também está online, nas segundas-feiras eu só estudo até 8h30. Foi o único dia que eu consegui. Dá tempo de montar toda a parafernália aqui para a gente poder gravar às 10. E aí acabou, eu fiz uma pesquisa e falaram, não, vai ser interessante sim, toda semana ter um conteúdo novo que agregue para as pessoas. Aí eu comecei a chamar aquelas pessoas que para mim têm feito a diferença, né? Um grande trabalho para mim, particularmente. Tenho certeza que muita gente depois dessa live vai dizer, nossa, realmente, agrega bastante, né? Então seja bem-vinda, é um prazer Obrigada. enorme tê-la aqui conosco. Obrigada. Eu que agradeço, né, pelo convite. Agradeço por estar aqui para falar de um tema que para mim é tão grato, né, que é sobre a logoterapia. Então, eu fico muito feliz de poder dividir isso com vocês. Que bom. Então, vamos lá. Enquanto o pessoal vai entrando, eu acho que seria interessante conhecer um pouco da Cíntia, né? Quem é a Cíntia,
da onde a Cíntia a sua formação, né? Acho que é interessante o pessoal entender o que você faz, né? Tá certo. Então, como te apresentado, meu nome é Cíntia, né? Eu sou casada com o Júnior. O Júnior, ele é teólogo e filósofo, né? Trabalha aí comigo nos cursos de autoconhecimento, né? O pessoal tá falando que meu som tá baixo. Deixa eu pôr Agora mais melhorou. perto. Para mim ficou bom agora. Estava um pouco baixo. Ficou bom agora? Então tá Agora tá bom. bom. Então tá joia. Então, como eu falava, né? Meu nome é Cíntia, eu sou casada com o Júnior. O Júnior é filósofo e teólogo. Tenho 2 filhos, o Miguel e o Samuel. O Miguel fez 7 anos agora esta semana, dia de Nossa Senhora de Fátima. E o Samuel tem 2 aninhos, né? E para mim é uma alegria muito grande poder, né, falar um pouco da minha família. Eles estão falando aqui que estava baixo, mas agora acho que já está legal, né? Eles estão aqui em casa me avisando. Como o Gustavo começou aí no início, eu estou no escritório e ele está nas salas com as crianças. Aí veio avisar, tá baixo. Mas É agora, isso estão me aí. ouvindo bem? Para mim tá bom. E aí, Bom, pessoal, dá um joinha aí. tá legal. Se não, põe o fone aqui também. Eu acho que o Para fone ajuda, Cintia. Coloca o fone, então, vamos ver. melhorar. Então, enquanto a gente vai conversando aqui, eu vou encaixando esse fone aqui no embaixo. Vai melhorar um pouco. Vou pôr o fone, então. O pessoal já está avisando aí para pôr o fone. Eu estou pondo aqui. E como o celular está encaixado no pedestal, Agora, vou ter que dar um jeitinho aqui. olha, agora abriu o som de novo. Ok, agora estão me ouvindo melhor? Perfeito, perfeito agora. Tá belezinha agora? Agora tá perfeito. Então tá bom. Então, como, né, a gente ia conversando aqui, eu sou psicóloga, mas antes da psicologia, eu também sou formada em letras, né? Sou formada em letras, pós-graduada em metodologia didática do ensino superior. Depois me formei em psicologia e após me formar em psicologia, eu fiz uma especialização em logoterapia. Então hoje eu atendo no consultório. Devido à demanda do consultório, também eu tenho um curso de autoconhecimento, que é o Além de Si, né? E esse curso ele vai trabalhar um pouquinho com os conteúdos, né? O que é esses conteúdos? São conteúdos internos que nos ajudam a lidar melhor com as nossas questões interiores, né? Então, eu trabalho bastante com essa demanda da logoterapia e também da psicologia, como uma busca aí de prevenção das doenças. Maravilha. Cintia, afinal, o que é logoterapia? Explica pra gente. O que é logoterapia? A maioria das pessoas, né, nunca nem ouviram falar, porque é uma linha muito, querendo ou não, ainda uma abordagem muito pouco conhecida no Brasil, mas que em outros países já tem uma grande, já um grande conhecimento, uma grande demanda, né? E aí o que acontece? A logoterapia, ela é a busca do sentido da vida. É uma abordagem, né? Então, na verdade, se chama logoterapia e análise existencial. É conhecida como a terceira escola vienense, fundada por Viktor Frankl, né? E é um fundador da logoterapia e ele viveu até 1997. Ele esteve no Brasil, né? Então a logoterapia ela está basicamente centrada no que o ser humano ele busca acima de tudo um sentido para viver. E é uma abordagem que vem trazer um olhar muito um olhar de resposta muito forte para os tempos de hoje, onde nós vivemos um mundo com um vazio existencial, né? As pessoas elas não sofrem mais como anteriormente pela falta e escassez somente das questões materiais, mas ela sofre de um vazio, né? De ter e não ser ainda assim, não ser feliz.
né? Então, basicamente, a logoterapia ela é centrada nessa busca do sentido da vida. A gente pode entender que a logoterapia, então, ela é como se o ser humano ele tivesse a ideia de se responsabilizar por todas as atitudes que ele vai cometer, vai fazer, É, não na, terceirizando isso. isso. Na verdade, a logoterapia ela vai trazer uma questão bastante forte, que ela vai chamar sobre a liberdade, que o ser humano ele é sempre livre para decidir. Mas Viktor Frankl trazia sempre também muito a questão: ninguém é livre se não é responsável. Eu só tenho a liberdade se eu tiver Perfeito. responsabilidade. Né? E o que é responsabilidade para Viktor Frankl? É a resposta que nós damos perante as situações, perante o mundo. Né? Ele vai dizer que não somos nós que perguntamos, né? Por que eu estou sofrendo? Né? Não somos nós que vamos perguntar por que nós estamos passando nessa pandemia? Por que nós estamos vivendo esse isolamento social? Mas a vida nos pergunta, olha, está acontecendo uma pandemia. Está acontecendo algo difícil no mundo. Qual a resposta? Qual a responsabilidade que você tem sobre tudo isso? O que eu faço Como com ela, você né? vai decidir viver essa situação? Tem algumas pessoas que decidiram viver desesperadas dessa situação, ansiosas, com muitas dificuldades. E algumas pessoas decidiram fazer desse momento um momento de mudança nas suas vidas. Um momento de se tornar uma pessoa melhor, um momento de vivenciar, né, questões que há muito tempo não vivenciava, de estar com a sua família, de reconciliar consigo mesmo, de reconciliar com os seus. Então, nós decidimos como nós vamos viver isso, mesmo diante das dificuldades. Viktor Frankl fala que se há sentido em todas as coisas na vida, por que no sofrimento também não haveria um sentido? Perfeito. Quem foi Viktor Frankl, na verdade? E, é, é, Da onde surge ele, assim? na verdade, Viktor Frankl, né? Ele traz uma questão bastante importante. Eu trouxe aqui um livro, né? Que eu não sei se dá para ver, que é Em Busca do Sentido da Vida, lá. Que é um livro muito valoroso, né? Não vai contar a história inteira de vida dele, mas vai contar um momento crucial da vida de Viktor Frankl, né? Quando ele esteve no campo de concentração. Então foi um dos livros mais vendidos, né? Um livro assim, muito vendido, porque é uma história que retrata assim de forma extraordinária a capacidade do ser humano de decidir mesmo diante dos maiores limites. De decidir mesmo diante daquilo que ele não pode mudar, né? Viktor Frankl tem uma frase muito bonita que diz: aquilo que eu não posso mudar, eu mudo a mim mesmo. E ele fez essa experiência muito forte no campo de concentração. Então, Viktor Frankl ele nasceu em 1905 e ele já desde a infância tinha uma busca pelo sentido da vida, né? Uma busca porque não é que só ele teve, todo ser humano busca pelo sentido, é porque nós muitas vezes não nos atentamos a isso. Então, há um episódio bastante marcante na vida dele, na infância, aos 9 anos de idade, que um professor, né, ensinava o que é o ser humano. E aí, como nós aprendemos até mesmo na aula de ciências, né, o ser humano nasce, cresce, se reproduz e morre. E ele levantou a mão e perguntou: mas é só isso a vida do ser humano? E aí o professor disse: é só isso. O ser humano é um processo de combustão. E aí ele disse: mas se for só isso, então a vida não tem sentido. Né? Porque ele buscava e questionava: não, a vida deve ter um sentido maior do que tudo isso, do que apenas nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Né? É lógico que isso faz parte do ciclo da vida, mas a vida é mais do que isso. Né? Há um sentido para a vida. E ele foi muito, né, se desenvolvendo, um estudioso, acompanhava na época Freud, que já era um grande Freud, e ele já começou a desenvolver a teoria dele, lógico, né, aos poucos ali desenvolvendo esse pensamento do sentido da vida.
E certa vez ele escreveu para Freud. Ele escreveu um artigo, na verdade escreveu um artigo e mandou para Freud. E a grande surpresa dele é que Freud publicou o artigo de um menino de 16 anos na revista de psicanálise. Porém, Frankl era um grande questionador, né? E algumas coisas ele era capaz de não concordar mesmo. E dentro dessa perspectiva, ele foi desenvolvendo a sua teoria, e quando ele já era médico, né? Porque aí ele foi filósofo, médico, psiquiatra, neurologista, né? Ele fez todos esses estudos. Ele já havia escrito o primeiro livro dele, né? Que não foi esse, Em Busca do Sentido da Vida. E ele já tinha uma teoria. Quando ele foi preso, né, pelos nazistas, e passou em 4 campos de concentração. E ali ele fez a experiência da pesquisa dele. Não é que ele desenvolveu a pesquisa no campo de concentração, mas no campo de concentração havia crucis, né, que é chamada dele. Ele fez a experiência de quem era o ser humano ali, que ele já havia escrito, né? Então ali é como se ele comprovou essa teoria. E aí quem quiser ler o livro Em Busca do Sentido da Vida, é um livro famosíssimo, tem PDF na internet, gratuito, né? Agora eu recebi até há pouco tempo atrás, fizeram audiobook do livro. Então, bem bacana. Então, as pessoas podem, né, procurar, podem encontrar esse livro na internet. E isso é bem precioso, é bem valioso para que as pessoas conheçam um pouco. Porque Viktor Frankl, ele, além de ser o desenvolvedor de uma teoria, ele é um homem esplêndido. Né? A gente brinca na logoterapia que não basta aprender a logoterapia, você precisa ser um logo vivente. Você precisa vivenciar essa teoria de forma que ela perpasse por você e se torne realmente uma teoria manifesta para o outro. Então, Viktor Frankl, ele viveu isso assim de forma extraordinária. Tem um livro dele que é O que não está escrito nos meus livros, que conta a história dele, não tem como se apaixonar por essa história. Esse eu não tenho. Eu tenho esse aqui também, ó. Esse também é muito bom. Ah, sim, é maravilhoso esse. Esse é muito bom. Isso, Esse é muito bom. Cíntia, e assim, como é que você descobriu essa abordagem? Como é que foi? Alguém te indicou? Você pesquisou? Porque assim, né? Para quem não sabe, eu estou no 3º semestre de psicologia, né? Comecei há pouco tempo, tenho muito caminho pela frente. E a psicologia, a graduação, nem cita Frankl, nem cita logoterapia, não cita nada disso. Então a gente só sabe o que está acontecendo com pessoas como a Cíntia, a Vanessa, que entrou agora há pouco aí também, o Antônio Siqueira, que é o meu ex-professor do counseling também. Então, assim, por essas pessoas que se encantam com logoterapia e vão atrás, que a gente fica sabendo. Com você foi assim também? Para mim foi muito interessante, né? Para quem me conhece, as pessoas aqui, né, que me conhecem sabem que fui missionária por um tempo, né? Então eu vivi uma vida missionária na Igreja Católica e tive uma feliz encontro com Viktor Frankl, né? Através das formações. Mas a princípio foi através do livro Em Busca do Sentido, em italiano, que eu conheci o Viktor Frankl, né? Eu tenho uma amiga que foi fazer psicologia na Itália. E em 1998 ela veio de férias e ela trouxe esse livro, Em Busca de Sentido, para mim, como uma lembrança, né? Porque ela tinha lido e ela gostou muito do livro, sabia como eu gostava de estudar, gostava de ler. Então, antes até mesmo de eu pensar em fazer psicologia, eu tive contato com o livro do Viktor Frankl. Foi antes da graduação até. Sim. E aí eu, né, tive a oportunidade de fazer um curso de introdução em Curitiba, onde tinha uma matéria de logoterapia. Né? E a partir daí eu comecei a fazer algumas formações, né? Na época com o padre Paulo Ricardo, e ele já trazia, isso há 15 anos atrás, 16 anos atrás,
a logoterapia. Então, quando eu entrei na faculdade, eu entrei já tendo uma certeza da abordagem que eu queria. Mesmo sabendo que na faculdade não teria essa abordagem. Né? Eu tenho uma professora que muito cara, que era doutora, né, em fenomenologia, e a gente sempre conversava sobre, e ainda assim, ela ficou bastante curiosa e leu o livro quando eu estava na graduação pelas nossas conversas. Então, eu quando terminei o curso, já tinha mais ou menos em mente e procurava sempre estudar, né? Até que me surgiu a oportunidade de fazer pela Sociedade Brasileira de Logoterapia o curso de pós-graduação. Que legal. É o Sobral, né? É a Sobral, isso É mesmo. Sobral, legal. Uhum. E agora, Cíntia, como que a gente aplica isso no nosso dia a dia? Como que é essa busca de sentido para a gente, por exemplo, na quarentena, na pandemia, o que a gente está vivendo? Como que a gente consegue aplicar isso de forma familiar, de forma simples, assim? Sem E aí necessariamente ser psicóloga ou logoterapeuta. isso mesmo. E assim, isso é uma vontade de Viktor Frankl, porque ele dizia assim, eu não fiz uma logoterapia para que ela fique somente no consultório. Perfeito. Né? E até um termo que ele usava, eu fiz a logoterapia para o homem de rua. Né? Ou seja, para o homem que sai para trabalhar, para a mulher que está em casa, que cuida dos filhos. Né? No entanto, a pós-graduação, como toda pós-graduação, né, você pode ter uma faculdade e fazer uma pós naquela área. E a gente tem, assim, dentro da logoterapia, muita procura não só de psicólogos, mas de educadores, de médicos, né? De pessoas de outras áreas de conhecimento que podem utilizar, né, a própria abordagem, o modo de ver o homem da logoterapia. Né? Porque a logoterapia ela vai ver o homem na sua dimensão biopsicossocial noético. Ou seja, o homem ele é também visto como um ser espiritual, né? E aqui Viktor Frankl vai deixar bem claro, não é um ser espiritual religioso, da religiosidade. É um ser espiritual aonde perpassa pelas outras dimensões e aonde o homem é capaz de decidir, amar. Então, como eu vou utilizar isso no meu dia a dia? É até interessante porque isso também era um desejo, né, do próprio fundador da logoterapia. Ele fazia programas de rádio para ajudar as pessoas, né? E até saiu um livro dos programas que chama Psicoterapia para Todos, né? E ele falava de vários temas para as pessoas conseguirem lidar com as suas questões pessoais, né? Com as suas dificuldades. Então, a logoterapia ela vai trazer algumas temáticas que nos ajudam muito. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, essa questão que eu abordei no início, né? Que nós podemos decidir como nós vamos viver esse momento, né? É claro que nós não estamos vivendo uma questão de, como eu brinco, né? Alice no País das Maravilhas. Não é uma situação simplória. Não é simples o que nós estamos vivendo, é algo complexo. Né? Para muitos de nós, ainda estamos conseguindo ficar nas nossas casas, mas tem muitas pessoas que precisam sair para trabalhar. Tem muitas pessoas que precisam se arriscar, tem algumas pessoas que estão passando necessidade, e nós não podemos ignorar nada disso. Mas nós podemos encontrar um sentido mesmo nessas situações. Né? Nós podemos decidir como nós vamos viver esse sofrimento. O Viktor Frankl tem aquela frase, né? Que ele só encontra o sentido da vida dele quando ele vai em direção ao outro, né? Para que os outros também encontrem o sentido da vida deles. Isso pode falar. Essa é a base da logoterapia? Em busca do outro? Então, é interessante que essa questão ela está ligada à autotranscendência, né? A base, a centralidade da logoterapia, como Viktor Frankl fala, está na busca do sentido da vida. E aí que é interessante, qual é essa busca de sentido da vida? Sim. Porque não dá para entrar lá no Google e falar qual o melhor sentido da vida. Cada um de nós temos um sentido na nossa circunstância e no momento presente. Né? O sentido ele é único para cada um de nós, assim como Viktor Frankl vai falar que nós somos únicos e singulares.
Não existe ninguém igual a ninguém. Existe uma singularidade em nós. E é nesta singularidade que nós encontramos o sentido da nossa vida. Porque o sentido, ele está ligado também à missão. Por isso essa autotranscendência. Ele fala que o olho sadio não é aquele olho que olha para si mesmo, mas que olha para fora. Né? Quando o olho vê a si mesmo, ele está doente. Uma sociedade narcisa, uma sociedade que olha só para si, uma sociedade egoísta, ela está doente. Né? Quando a sociedade, quando cada um de nós olhamos para fora, somos capazes de olhar o externo, aí sim nós podemos encontrar, né, uma autotranscendência e como efeito colateral. Aí que é interessante, né? Porque quando você fala dessa questão, o que pode nos ajudar tanto a logoterapia? Quem que não quer ser feliz? Exato. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos. Porém, muitas vezes nós buscamos a felicidade de modo equivocado. A gente fica em busca da felicidade, em busca da felicidade. E aí Viktor Frankl vai falar, não, a felicidade ela é um efeito colateral. O que o ser humano busca é uma razão para ser feliz. E é uma razão, um motivo para ser feliz. A felicidade, ela não se busca. Ela é um efeito colateral de uma razão maior do que nós mesmos. E muitas vezes é nesse servir que a gente acaba sendo feliz, né? Sim, aquilo que Jesus sempre disse, né? Quando eu saio de mim para poder estender a mão para o outro, o efeito colateral vem, né? Que é a felicidade. Que é esse sentido maior. Que é o sentido maior. Então, a felicidade, ela está ligada a isso, né? A um motivo, uma razão para a qual eu sou feliz. E essa experiência a gente faz mesmo. Por exemplo, eu trabalho em consultório, né? Sou psicóloga de consultório, então vou dar um exemplo meu mesmo. Todas as vezes em que eu recebo um paciente no meu consultório e que nós vamos fazendo um caminho e de repente essa pessoa ela começa a desenvolver-se, a encontrar os valores, a encontrar o seu sentido. Não que eu dou o sentido para ela, jamais. Né? Ela encontra o sentido. Eu estou ali para fazer esse papel de ajuda para isso. Mas quando esse trabalho ele vai sendo realizado e eu vejo, né, por mais que às vezes foi um trabalho difícil, árduo, tempos de estudo, mas há um motivo. E eu me sinto muito feliz em realizar isso. Porque é um efeito colateral de uma razão, de um motivo. Né? Assim como a gente se doa numa palestra, em cursos finais de semana, né? No final você está né, sem se alimentar direito aqueles dias, em pé o tempo inteiro, o corpo físico, né, essa dimensão biológica, às vezes até psicológica, está cansada, está exaurida, está exausta, mas quando você chega na sua casa, talvez deita a cabeça no seu travesseiro e você escuta, né, o testemunho das pessoas, as pessoas, né, dizendo, olha, aquilo modificou o meu olhar, a minha vida, o meu casamento, o modo como eu vejo meu filho, como eu lido com certas questões na minha vida, aí você se sente feliz. Né, é o efeito colateral. Você se sente feliz, né? E a felicidade, ela está ligada a isso. Né? Só que a felicidade ela vem junto com uma responsabilidade. Porque hoje nós entramos muito num vazio existencial porque se busca uma felicidade direta. Então, assim, importa é que eu seja feliz e os outros que se explodam. Né? Hoje nós temos muito essas realidades. Não, você está se sentindo feliz, então é isso mesmo. Mas você está destruindo um monte de gente para ser feliz. E aí a gente confunde isso com uma busca simplesmente de um prazer. Né? Que é momentâneo e assim por diante. Quem busca felicidade não encontra, né? E aí, pelo contrário, cai no vazio, né, do sentido da própria vida. É um efeito diferente do da felicidade, é um efeito contrário da felicidade.
Então, é essa vivência que a logoterapia nos ajuda no nosso dia a dia. E esse encontro com a nossa missão, que ele vai de acordo com o desenvolvimento dos valores, né? Que é o valor de criação, o valor da vivência e o valor de atitude. Ele coloca 3 valores universais muito simples, mas muito significativos. Quais são, Cíntia? Fala de novo. É o valor de criação, o valor de vivência e o valor de atitude. O valor de criação ele está ligado ao que eu dou ao mundo, né, como trabalho. Né? A minha contribuição. A minha contribuição, isso. E não é nenhuma contribuição monetária, é a minha contribuição mesmo, aquilo que eu dou ao mundo de valor, de criatividade. Nós somos seres criativos. Né? Esse trabalho que você está fazendo às segundas-feiras é um valor criativo que você desenvolveu. Puxa, eu posso ajudar algumas pessoas, né, o meu grupo, as pessoas que estão ao meu redor a conhecer um pouco mais e a vivenciar um pouco mais, né? Igual essa questão das lives. Nós estamos vivendo um momento de distanciamento social muito sério. Né? Algumas pessoas falam, mas eu estou trabalhando normal, é muita live, eu não consigo ver isso, eu não consigo ver aquilo, mas eu tenho pessoas que eu conheço e que eu atendo e que tem sido, assim, de grande benefício para elas as lives. Porque elas passam muito, muito tempo sozinhas, elas passam, né, um período sem poder assistir televisão, porque aquilo causa um mal-estar muito grande nelas, né, ficar escutando o tempo inteiro notícias ruins. Então, elas falam, nossa, eu vejo live e eu me realizo, né, e assim, eu posso escolher o que eu quero ver. Exato. E aí, uma questão muito bacana de liberdade, né? Porque algumas pessoas dizem, nossa, faz tanto tempo que eu não vejo conteúdos tão bons na mídia. Né? Conteúdos que me interessam, conteúdos que dizem respeito ao meu ciclo, às minhas vivências. Então, isso é muito positivo. Sim. Eu lembro que quando eu comecei, aí sempre tem aquelas conversas, né? Tem muita live por aí, tal. E aí eu falei, acho que eu vou parar, né? Porque às vezes eu ligava e ficava aqui, rezava, conversava com alguém e tal. Só que eu falei, não, eu acho que exatamente isso, você vai ver lá ao vivo, se você é interessante, se você vê que aquela pessoa te agrada, você clica e assiste. Se você vê que não é legal, você vai ver outra coisa, né? Sim. Porque tem sempre, como fala minha mãe, né? Tem sempre um sapatinho velho com um pezinho machucado. Sim, Né? é verdade, Então, né? Tem sempre alguém ali que está procurando alguma coisa, né? E aí eu falei, não importa, se tiver uma pessoa, ou 10 pessoas, ou 20 pessoas, não tem problema, né? Essa é a minha contribuição para o mundo dentro dessa quarentena. É a minha contribuição, né? Eu tenho feito outras coisas, canal no YouTube e tal, e outro dia até disse, né, porque eu tenho muito contato com a juventude, até disse para uns jovens, eu falei, você acha que eu faço live porque eu não tenho o que fazer em casa? Não, eu tenho muita coisa para fazer em casa. Só que a minha contribuição eu preciso ajudar alguém. Eu preciso fazer alguma coisa. Né? Eu não passo por essa terra só para fazer peso em cima dela, não. Eu tenho que fazer alguma coisa. Né? E é essa busca que está me trazendo essa felicidade como efeito colateral, com certeza. Sim, então são valores de criação. Os de vivência, eles são o amor, a experiência que a gente tem do encontro com o outro, é aquilo que a gente traz também para nós como benefício. Né? Eu, quando comecei os cursos de autoconhecimento, né, o Além de Si, foi justamente para fazer manhãs de reflexão, né, sobre temas que nos tocam muito. E como é bom, né? Nós fazem já 4, vai fazer 5 anos que a gente tem esses encontros, né? São encontros reflexivos aos sábados de manhã. E o quanto isso contribuiu para a vida de quantas pessoas que passaram pelos nossos cursos. Né? Porque são cursos vivenciais, a gente procura vivenciar as temáticas, né? Temáticas tão importantes e que no nosso dia a dia a gente não pensa. Né? Como o amor, a morte, o dia de hoje, a ansiedade,
né, os nossos bloqueios interiores, os temperamentos, a autoestima. Então, muitas coisas que a gente às vezes não para conversar, não para falar, e que nos ajudam demais, né, dentro desse contexto, para nós vivenciarmos e modificarmos o nosso interior. E aí, por fim, os valores de atitude, que é aquilo que eu não posso mudar, eu mudo a mim mesmo. E quando a gente descobre que tem coisa na vida que a gente não tem como mudar, né? Como tem coisa, né? Porque aí a gente vai sair daquela questão muito atual, que às vezes as pessoas falam, querer é poder, você pode tudo, né? E a gente vai descobrindo na vida que não, que a gente não pode tudo, que a gente tem que lidar às vezes com os nossos limites, com as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente não muda ninguém, a gente só muda nós mesmos. Né? Quando eu falo assim, às vezes eu brinco no encontro, quando caso com casais, ou, né? Falo, olha, se você está tentando mudar seu marido, se você está tentando mudar sua esposa, para, porque você está piorando ele. Não dá, né? Não dá, a gente não muda ninguém, a gente muda nós mesmos. Então isso é uma questão muito bacana que a gente vai trazendo para os nossos dias, para a nossa vida, e que vai nos ajudando muito a lidar com uma série de situações que nós passamos no cotidiano e que nós podíamos lidar de maneira muito diferente. Cíntia, falando ainda sobre logoterapia enquanto vivência, se eu te perguntar, né, se é a melhor abordagem da psicologia, obviamente que você vai dizer que eu sou suspeita de falar, porque é o que eu trabalho e tal. Mas se você for fazer uma comparação, né, entre outras abordagens, o que te destaca de essencial na logoterapia que as outras não abordam? Existe alguma coisa que você possa dizer, olha, eu já estudei também psicanálise um pouquinho, porque na faculdade a gente aprende um pouco, comportamental, isso ou aquilo, mas a logoterapia, para mim, é aquilo que mais se aproxima de uma ajuda para o ser humano. Na verdade, né, se nós formos falar das abordagens, o que é abordagem? É a forma como cada um estuda um modo de ver o ser humano. Mas o ser humano é o mesmo. Sim. Então, por isso que todas as abordagens, elas são coerentes e são boas. No entanto, Viktor Frankl vai falar que a logoterapia não é uma panaceia. Ela não é resposta para tudo no mundo, exato, né? Mas ela é uma resposta para esse tempo, onde se vive, né, uma época, como ele dizia, de muitos vazios, de muitas dificuldades com a existência. Né? Hoje nós vemos pessoas que possuem, né, muitos bens materiais, ou possuem uma vida estável, e que de repente se perguntam, eu não tenho sentido para a minha vida. E nós vivemos isso no número assustador que nós temos de suicídio. Se nós formos olhar, quando nós, né, 10, 20 anos atrás, talvez quando fôssemos crianças ou adolescentes, não ouvimos falar de suicídio na proporção que nós ouvimos hoje. Não ouvíamos falar de automutilação, como hoje escancarado entre os nossos adolescentes e os nossos jovens. Então, na verdade, a logoterapia ela é uma resposta para isso, para um encontro do sentido da existência, o sentido da vida. Por que eu estou passando por esse mundo? O porquê que eu estou, né? Por que eu estou aqui? Há uma missão, há um sentido para cada ser humano. E por isso nós estamos aqui. Então, outras abordagens, elas têm a sua contribuição gigantesca para a psicologia. O próprio Viktor Frankl ele vai trazer isso com a psicanálise e a psicologia individual de Adler. Ele vai dizer que a psicanálise, né, ela lançou seus fundamentos e outros iriam alicerçar, iriam colocar, né, na verdade, conteúdo aí, né, concretizar muitas coisas ainda, muitos estudos, até porque também hoje tem muita coisa que nós da psicologia como ciência ainda não temos uma resposta.
e que outros virão para dar respostas que nós hoje questionamos. Porque a ciência ela está sempre em busca da verdade, em busca né, de uma resposta para as questões que nós não temos ainda respondidas. Porque nós não temos todas as questões respondidas. Ainda muita coisa para nós é mistério. Né? Há muita coisa ainda para nós que nós não entendemos como funciona. Até porque muitas vezes a nossa pergunta é que está errada. Né? E aí a gente vai tentando entender algumas coisas. Às e outra vezes coisa, as respostas né? não vêm porque as perguntas não são bem elaboradas. Né? E aí o que acontece? Existem também muitas doenças hoje, transtornos, que são dessa geração. Que ainda não foram estudados, né, anteriormente, que ainda para nós, por exemplo, a gente não sabe ainda como surge, da onde vem, né? Alguns surtos a gente não sabe, não tem ainda uma resposta e que são estudadas. Então, para esse tempo, a logoterapia tem muitas respostas, tem muitas questões positivas e ele vai tratar essa questão da busca do poder e da busca do prazer, né? Ele vai dizer que ele foi discordando das escolas, né? Psicanalítica e individualista, né? De Adler. Por quê? Porque ele diz assim, ó, o homem ele não busca o prazer e ele não busca o poder. O homem busca um sentido. Né? Ele foi encontrando isso. Só que também ele reconhece muito toda a obra de Freud. Ele diz, né, ainda tem um termo, uma frase assim, muito interessante que ele repete em vários livros dele. Ele fala assim que Freud era um gigante. E se ele conseguiu ver um pouco mais longe, foi porque ele teve a oportunidade de subir no ombro do gigante. Né? Então ele ainda faz uma menção de muito respeito a Freud. Simplicidade também, né? Sim, né? Viktor Frankl era um homem muito nobre, né? Então essa nobreza também fez com que ele enxergasse algo, né? Através dessa questão da humildade, da nobreza, mas também de muito estudo, de muita capacidade de olhar e enxergar o ser humano. Então, assim, as obras dele realmente nos encantam, né? Para uma ajuda do ser humano nos tempos de hoje. Sim, tem uma pergunta aqui, ó. Vamos lá. Uhum. O que a logoterapia diz quando o indivíduo quer saber o porquê de sua existência em poucas palavras? Tá, então a logoterapia vai dizer que o homem é um ser que decide. Né? Viktor Frankl vai dizer o ser humano é um ser que escolhe, é um ser que decide. A missão do ser humano, a existência do ser humano, o sentido do ser humano está nas circunstâncias agora, de hoje. Né? A vida nos pergunta, olha, você está nessa situação, qual a resposta que você vai dar? Essa já é a nossa missão. Né? Eu estou aqui, diante de uma live, é a resposta que eu estou dando como psicóloga. Isso dá sentido para a minha existência, para a minha vida. Não só no aqui e agora, mas de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já li, de tudo que eu ainda sinto necessidade de estudar. Né? Que é um pequeno exemplo, mas cada questão da nossa vida ela traz uma circunstância. Eu como esposa, é uma missão, como mãe, né, na existência. Agora nós precisamos lembrar que existem algumas questões do vazio, da dificuldade de entender a própria existência, que não estão somente em questionamentos, mas elas estão nas doenças. Por exemplo, uma pessoa que está depressiva, ela não consegue enxergar o futuro. Diante dessas situações, né, de ansiedade, depressão, pânico, transtornos, é necessário um auxílio psiquiátrico e psicológico. Então a gente tem que abrir aqui um adendo, né? Porque a gente está falando do vazio existencial, mas existem também outras questões que é muito importante a gente lembrar. Que às vezes a pessoa ela não está conseguindo fazer uma vivência, né, da sua existência porque ela está doente e precisa de ajuda médica e psiquiátrica. Né? No vazio também precisa de auxílio. Porém, nós estamos falando de coisas diferentes.
Como é que você, enquanto psicóloga, você identifica isso? Que esse vazio, ele não é só de perguntas ou respostas que a pessoa procura, mas sim de uma patologia que precisa ser tratada com remédio, por exemplo. Então, É, a questão é é, comportamental ou não? a questão das patologias, elas estão muito ligadas aos sintomas. Sintomas, ok. Não é? Então, a gente vai avaliar os sintomas, e nesse caso, eu, como psicóloga, vou pedir uma avaliação psiquiátrica. E aí, o psiquiatra vai fazer essa avaliação da necessidade farmacológica. Né? Não sou eu, como psicóloga, que faço isso. Como psicóloga, eu vou acompanhar terapeuticamente para que essa pessoa possa encontrar meios de lidar com essa doença, com essa patologia, ou mesmo quando em casos de vazio, no vazio existencial. Ok. Mais alguma pergunta aí, gente? Nós temos ainda uns 13 minutinhos aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que ainda não. Se aparecer, a gente faz. Cíntia, você tem algum testemunho, assim, algum depoimento que você possa dizer que depois que o paciente saiu do consultório, você fez assim: ah, Victor Frankl, que perfeição que Ah, é. eu vou falar assim uma coisa para você, né? Essa questão de quando o paciente sai, não, eu faço essa experiência todos os dias. Né? Eu atendo cerca de 6, 7, até 10 horas todos os dias, e cada paciente a gente vai vendo uma questão muito bacana. Primeiro, que a logoterapia ela está muito ligada na questão do encontro. Né? Eu falo que quando um paciente meu entra no consultório, não é só uma terapia, né, como falo em outras abordagens, mas é um encontro. É um encontro meu com aquela pessoa. Nós trazemos experiências e através daquela experiência, é claro, de uma base teórica, nós vamos encontrando, né, essa busca, esse tratamento, a forma de como pensar a vida. Então, nós trazemos muitas reflexões. Eu acho muito interessante que Viktor Frankl, aqui no livro mesmo, Em Busca de Sentido da Vida, ele vai falar sobre a logoterapia, e aí ele cita um exemplo de um paciente que entra no consultório e diz assim, olha, eu fiz psicanálise muitos anos, tal, e eu queria saber como que era a logoterapia, né? Porque lá na psicanálise a gente fala coisas que não são muito agradáveis de se falar. E aí Viktor Frankl responde, não, a logoterapia é diferente, aqui você ouve coisas que não é muito agradável de ouvir. E aí, e isso, né, para que eu vi que tem alguns pacientes meus que estão aqui ouvindo, eles vão até brincar comigo, né? Porque realmente a logoterapia, ela é muito franca, ela traz muita questão, né, de centrar o paciente no sentido de fazer esse encontro com ele mesmo, né? Então é bem interessante. Então eu faço essa vivência com, né, assim, cotidianamente. Mas existem alguns casos de alguns pacientes, e aqui eu acho que é bem interessante falar, que dizem até assim para mim, Cíntia, quando você for dar suas palestras, você pode falar o meu exemplo. Né? E eu tenho até pacientes que gravam em vídeo para que a gente possa fazer algumas questões, porque eles mesmos se propõem a fazer isso, porque entenderam também ali algumas questões do sentido das suas vidas, né? Eu já há uns 5 anos atrás tive um caso de um paciente que esse é o que sempre diz para mim, olha, você pode sempre citar o meu exemplo, porque realmente a questão da logoterapia modificou muito o meu modo de ver. Então ele é uma pessoa que é da igreja também, né? Uma pessoa bastante assídua, participativa, tem uma missão muito forte. E quando ele chegou para a terapia, ele chegou numa questão muito difícil com o relacionamento. Um relacionamento muito conturbado. Por quê? Porque ele trazia uma coisa que a logoterapia trabalha muito, que é o reducionismo. Né? A logoterapia vai falar assim que nós não podemos ser reducionistas. Tudo que é só psicologismo, só socialismo, só religiosidade, né? O religiosismo, diríamos assim, ele faz mal para o ser humano. Nós somos um ser inteiro. Nós não somos um ser fragmentado, um ser pela metade.
E ele veio com um olhar muito fragmentado, muito pela metade, né? Muito como a própria logoterapia traz, um conformismo e um totalitarismo. Eu faço o que está todo mundo fazendo e aceito o que está todo mundo me dizendo para eu aceitar. E viveu essa questão do fragmento religioso, né? De um moralismo, de se colocar um pouco acima do patamar das outras pessoas. E veio com essa questão porque ou ele vinha para terapia ou a esposa o deixaria. Então ele veio meio que obrigado, né? Porém, quando nós começamos a fazer um trabalho, que aí nós começamos a fazer questionamentos existenciais, ele fala que foi como que caiu uma venda dos olhos dele. E aí ele foi percebendo quantas questões ele não estava fazendo a missão, né? Não estava realizando a razão pelo qual ele havia se comprometido. Estava vivendo questões reducionistas. E isso foi muito, muito positivo. Né? Hoje ele fala que ele é muito grato. Depois ele foi estudar a logoterapia, ele fez cursos, né? Oi, legal. Não de especialização, mas ele fez os cursos que onde hoje a gente tem a Libicon, né? Então fez vários cursos e ali ele fez uma experiência bastante bacana, mais próximo da logoterapia também. E isso foi muito legal. Outras questões também foram com pacientes com transtornos graves. Uma em especial, porque a logoterapia, como ela trabalha com essa dimensão psicossocial noética, ela traz essa questão que o ser humano existe algo, né, que é essa dimensão noética, que não adoece. Então, quando uma pessoa com esquizofrenia, por exemplo, chega no consultório, ela não é um esquizofrênico. Ela é um ser em potencial que tem uma esquizofrenia. Então, nós não vamos... Quem vai tratar a esquizofrenia no aspecto medicamentoso é o psiquiatra. Nós vamos tratar esse ser que não adoeceu nela, que ainda tem um potencial, e que ainda tem um sentido, e que ainda tem uma missão a realizar. E quando esse paciente passa a encontrar essa busca, né, que ele faz do sentido da vida, é uma coisa fantástica. Porque ele não se determina pela questão da esquizofrenia, mas ele é um ser acima de qualquer transtorno. Né? Então isso é muito bonito. Ele não é a esquizofrenia, né? Isso Ele mesmo. tem uma Ele tem um patologia ali. transtorno, isso Exato, mesmo, mas que ele é um ser em potencial, exato. que pode realizar e que tem uma missão, ainda que tenha uma esquizofrenia, ainda que tenha outros transtornos. Porque isso é muito sério, né? Porque às vezes a pessoa ela para num problema, né? Ela para nisso e a vida dela é fundada e focada naquilo. E aí todo o resto que ela pode proporcionar, que ela pode ir adiante, ela paralisa, né? Esse é um perigo, né? Exatamente. Exatamente. Cíntia, faltam uns 5 minutinhos. O livro que a gente falou no começo, que é Em Busca de Sentido, você Sim. indica para entrada para entender sobre a logoterapia ou não? Na verdade, esse é um livro muito completo, viu? Para quem é psicólogo, é claro, vai precisar estudar outros livros, ou quem vai, né, fazer um estudo mais aprofundado, precisa procurar um curso sério, né? Eu indico um curso muito sério, que é a Sobral, né, a Sociedade Brasileira de Logoterapia. Né? Então, assim, é um curso sérios, mas para a pessoa que quer absorver, como nós tivemos aqui no nosso bate-papo, questões práticas que nos ajudam, conteúdos que nos ajudam, né, a lidar melhor com o nosso dia a dia, a entender melhor a questão do sofrimento, né, outras questões que esse livro, Em Busca do Sentido da Vida, ele é um livro super apropriado. Né, porque é um livro que às vezes as pessoas falam assim, né? Eu tenho pacientes que falam assim, eu indico o livro e falo assim, mas eu vou chorar, vai ser muito triste, né? Eu falo, não vai ser lista de Schindler, não é nada disso, né? É um livro que vai trazer um outro olhar dessa questão dos prisioneiros, né? Da Segunda Guerra Mundial. É um outro olhar, é uma outra capacidade de ver o ser humano, né? Não que foi um tempo bonito e que dá para florear muito,
mas foi um tempo também onde ele pôde fazer a experiência de quem é o ser humano, que esse ser humano é o que decide. Depois desse livro aqui, qual que você indica para o povo? Depois desse, qual o livro que você indica? O Então, eu segundo. gosto muito do livro, como eu disse para vocês, O que não está escrito nos meus livros. É um livro, assim, lindo, 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 que também traz muito da sua teoria, mas envolto da sua própria vida. E aí os outros livros, eles são mais técnicos, né? A vontade de sentido, psicoterapia sentido da vida, né? E outros fundamentos antropológicos e assim vai. Ó, o Antônio Oliveira Siqueira, ele indicou aqui também o Instituto Rocco, na qual ele é professor. Não sei se você conhece, Cíntia. Não conheço. Instituto Rocco. Depois você entra no site deles. Eles também têm a pós-graduação em logoterapia e espiritualidade. É muito legal. Foi com eles, né? Na verdade, era o Instituto IATS. E foi lá que eu fiz o counseling, né? Aconselhamento eu fiz com eles. E agora também tem esse instituto aí muito sério também. Instituto Rocco. E ele indica aqui, ó, A Presença Ignorada de Deus. Ah, sim, é um livro também muito, muito legal. Muito legal. Do Viktor Frankl. E é o Antônio Oliveira Siqueira que vai estar comigo segunda-feira que vem para falar sobre a escuta, a arte de escutar o outro. Bacana, bacana. A arte de escutar o outro. E a escuta realmente é algo que está faltando no nosso mundo, né? As pessoas estão querendo muito falar e pouco escutar. Mas é interessante porque é uma escuta diferenciada, né? Não é uma escuta como a gente fala com o nosso vizinho, com o porteiro, né? É uma escuta realmente diferenciada. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, é tão diferente, né, estar num consultório, ser escutado, porque existe um ambiente e um preparo para essa escuta, né? É diferente. Tem todo uma elaboração para poder acolher aquele que vai ser ouvido, né? Isso mesmo. Cíntia, eu acho que é isso. Eu acho não, tenho certeza que agregou muito para mim, para todos. Eu já fiz já tivemos alguns encontros na qual participei com você. Gostei muito, por isso te convidei para estar aqui. De coração, muito obrigado mesmo. Essa live vai ficar salva, né? Vou deixar no meu IGTV. E aí depois, quem quiser o contato com a Cíntia, Além de Si, é isso? É Cíntia Viana, Além de Si. Isso mesmo. Pronto. E as suas lives são toda terça-feira às 5 da tarde? Sim, amanhã eu tenho live com a minha amiga Vanessa, que também é logoterapeuta, às 17 horas. Muito boa também. Né, que é Palavras Amigas. A gente vem trazendo aí um pouco de espiritualidade, junto com um autoconhecimento, uma formação humana. Né, nós estamos numa série, né, para falar sobre alguns temas. E nos sábados de manhã, no Facebook do Além de Si, que é o nosso curso, né, enquanto o curso não está acontecendo presencial, nós estamos fazendo também algumas lives com alguns temas bem bacanas lá. Então é isso. Cíntia, um grande abraço. Né? Manda um abraço para o Júnior, para os meninos também aí. Fica com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Que acabe logo essa pandemia para a gente voltar a se abraçar de novo. É mesmo, tá? Um abraço, Deus abençoe, tudo de bom para vocês, tá bom? Tchau. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.